Capítulo 8 Montanhas e Vales. Vimos no capítulo anterior que a salvação da alma não é um evento, mas um processo. É uma transformação vitalícia que cada filho de Deus precisa experimentar. Todos nós necessitamos crescer espiritualmente para atingir o que Deus quer que sejamos. Mas como isto acontece? Como podemos compreender as coisas diferentes que estão ocorrendo em nossas vidas, seja dentro de nós, seja ao nosso redor? Claro que o crescimento espiritual é um processo vivo, é um produto da vida sobrenatural amadurecendo dentro de nós. É Cristo sendo formado em vós. Gálatas 4:19. É um mistério. Assim como nós não compreendemos realmente como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, Eclesiastes 11, versículo 5, também o crescimento espiritual é um mistério. Não há maneira de explicar em detalhes como é que isto ocorre. Não se trata de seguir determinadas regras ou procedimentos, mas sim da operação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Embora tudo isso seja verdadeiro, há uns poucos elementos que podemos reconhecer. Talvez possamos pensar neles como placas de orientação no trânsito, por assim dizer, para nos ajudar a identificar, pelo menos parcialmente, algumas das coisas que nosso Senhor está operando em nós. Deus, através de Sua palavra, colocou diante de nós algumas das coisas que Ele deseja executar em nosso interior. João Batista foi mandado por Deus para preparar as pessoas de seu tempo para a vinda do Messias. Ele profetizava sobre aquele que haveria de vir. Como parte de seu ministério, citando o profeta Isaías, ele disse que era uma voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 3, versículos 4 ao 6. Esta é uma maravilhosa palavra profética sobre a salvação da alma. Aqui João toca em algumas coisas muito importantes que Deus deseja fazer dentro de cada um de nós. Em nossa alma, quando ainda não fomos tocados por Deus, temos diferentes forças e fraquezas, temos áreas em nossas vidas em que nos sentimos fortes e capazes, e outras áreas em que não temos a menor confiança. Temos também regiões emocionais ou psicológicas que são enroladas ou lesadas por nossas várias experiências de vida. Para que Jesus possa se manifestar por meio de nós, todas estas coisas precisam mudar. Ele precisa transformar o nosso ser interior de maneira tal que possa facilmente e livremente fluir através de nós e revelar-se a si mesmo ao mundo. Em nosso interior, precisamos nos tornar uma autoestrada para o Rei, um caminho para Ele se expressar sem impedimento ou sem a mistura confusa do nosso ego com sua realidade. Subtítulo: As montanhas. Por exemplo, todos têm suas próprias montanhas. Não importa o quão fracos ou sem habilidade possamos nos sentir, cada um de nós tem suas próprias áreas de força. Lembro-me que, alguns anos atrás, eu e minha esposa estávamos aconselhando uma jovem que parecia não ter absolutamente uma espinha dorsal. Ela era completamente passiva e não fazia nada. Aparentemente não podia fazer nada por si mesma e agia como se fosse um vegetal. Ficamos sabendo que seus pais sempre haviam feito tudo por ela. Nunca havia tomado uma única decisão sozinha. Havia sido carregada pela vida por outras pessoas.
Então, quando deixou sua casa para ir à universidade, ela simplesmente desligou-se mentalmente. Sem auxílio, ela não podia sobreviver. Mas, tentando ajudá-la, descobrimos uma coisa interessante. Apesar desta aparente fraqueza, ela possuía uma grande força. Ela era muito obstinada. Quando não queria fazer uma coisa, nada poderia movê-la. Sempre que tentávamos encorajá-la em alguma direção, sua tremenda teimosia se tornava evidente. Isto era uma grande montanha na vida dela. Todo ser humano tem estas montanhas ou lugares altos. Todo mundo tem alguma área de força. Pode-se ser muito capaz, muito inteligente, muito apto no trato com outras pessoas, na supervisão de outros. Pode-se ser muito orgulhoso, teimoso e forte ou ser muito bom para organizar coisas. Pode-se ter muito talento para a música ou para a oratória. Pode-se simplesmente ser voluntarioso ou ser capaz de atender a quase toda solicitação. Algumas pessoas são especialmente talentosas e têm uma porção grande de habilidades. Outras são, talvez, menos, entre aspas, dotadas. Mas cada alma que Deus criou tem pelo menos alguma montanha ou ponto de força própria em sua vida. Conforme vimos, o Jesus que vive dentro de nós também quer viver por meio de nós. Ele deseja se expressar através do nosso ser. Entretanto, as áreas nas quais somos tão fortes e capazes apresentam um problema. Nestas partes de nossa personalidade, ele tem muita dificuldade em se expressar porque já há uma outra vida ativamente usando estas faculdades. Já que nós somos tão capazes nestas áreas, por que nos submeteríamos à sua direção e controle? Sem muito esforço, somos capazes de falar e de agir nestas áreas da vida. Não estou dizendo do que estamos nos rebelando propositalmente ou tentando fazer algo contra a vontade de Deus. Na verdade, muito frequentemente, quando estamos agindo em nossas áreas de força, nós acreditamos estar fazendo a vontade de Deus. Estamos tentando viver por Ele. Estamos servindo Deus. Em Filipenses 3, Paulo faz uma lista de quem e do que ele era antes de ter encontrado Jesus Cristo. Evidentemente, ele era um homem judeu muito capaz, culto e educado. Entretanto, após descrever todas estas fortalezas e vantagens, ele diz que, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3, 7. No reino de Deus, estas coisas não teriam valor para ele. Pelo contrário, era um impedimento, uma perda, porque eram parte de seu caráter através do qual Deus não podia se mover e se expressar livremente. São estas montanhas, estas partes fortes de nossa alma que necessitam ser derrubadas. Estes lugares altos, entre aspas, precisam ser derrubados e nivelados. Quanto mais somos capazes de viver e de agir por nós mesmos, menos temos necessidade de depender completamente de Jesus. Pode ser que tenhamos a intenção de deixá-lo expressar-se. Pode ser que queiramos ser obedientes, mas só porque nossa vida é tão forte nessas áreas, não percebemos que somos nós e não Ele quem está sendo manifesto. Portanto, Deus precisa fazer um trabalho de quebrantamento em cada um de seus filhos. Ele precisa trabalhar para destruir nossa autoconfiança, nossa ambição em trabalhar para Ele, nossa confiança em nossas próprias habilidades e nossa crença em nossa própria força. Ele faz isso de modo que não mais possamos ser ou fazer para Deus, mas somente possamos agir ou falar quando Ele está nos motivando. Somente desta maneira podemos nos tornar uma autopista para o Rei. Aqueles que são muito orgulhosos, Deus precisa humilhar.
Ele vai trabalhar continuamente em suas vidas para expor suas fraquezas de várias formas. Ele pode permitir que eles caiam. Daniel 11:35. Ele pode deixar desintegrar as obras criadas por Deus e pode até mesmo permitir expor os pecados deles aos outros para humilhá-los. Ele vai tratar o orgulho deles com um golpe atrás do outro, até que cheguem ao pó. Só depois é que eles irão se tornar vasos úteis para o serviço dele. Verdadeiramente Deus resiste os soberbos. Tiago 4:6. Aqueles que são muito capazes, Deus pode permitir falharem repetidas vezes. Ele providenciará circunstâncias para que eles não possam cumprir seus objetivos. Uma vez após outra, ele vai frustrá-los. Isto é especialmente verdadeiro no trabalho para ele. Eles tentam uma coisa, mas não funciona. Voltam-se para um outro trabalho só para vê-lo não dar certo. Frequentemente, tais cristãos se tornam desencorajados e amargos. Eles pensam que Deus os abandonou. Afinal de contas, eles pensam que estiveram tentando servir a Deus com todas as suas forças e habilidades. Onde está a bênção? Onde está o amor de Deus? Onde está a poderosa mão de Deus? A poderosa mão de Deus, na verdade, está sendo manifesta bem diante dos olhos deles, mas eles não podem ver. Ela está trabalhando para destruir sua confiança neles mesmos. Realmente, esta é a coisa mais amorosa que Deus podia fazer por eles. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5:6. E quando será este tempo oportuno? Quando Deus finalmente vai poder nos usar de uma maneira mais ampla? Será quando não mais confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. Será quando nossa própria força, nossas próprias habilidades, poderes e nossa própria autoconfiança não mais existirem. Será quando as montanhas de nossa forte personalidade se tornarem planícies. Será quando tivermos morrido para nós mesmos, nossas ambições e nossos planos. Será quando somente Jesus estiver sendo expresso por meio de nós. Uma vez, quando Jesus estava ministrando às multidões, pediu aos seus discípulos para dar-lhes de comer. Obviamente, ele já sabia que eles não tinham o suficiente, só 5 pães e 2 peixes. Mas ele estava tentando ilustrar uma verdade para eles. Seria também que, como homens naturais, tinham muito pouco a oferecer às pessoas. Então, ele pegou em suas mãos o que tinham, abençoou os elementos e os partiu. No final das contas, foi suficiente para alimentar a todos. Assim também ocorre em nossas vidas. O que nós possuímos como homens naturais pode parecer bom do nosso ponto de vista, mas até que sejamos quebrados por suas mãos, será de muito pouca utilidade a Deus. No começo de nossa caminhada cristã, pode parecer que somos bem-sucedidos para só depois encontrarmos muitas frustrações. Logo que Paulo se converteu, imediatamente foi para as sinagogas para debater com os líderes judeus e causar quase um tumulto. Ele confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Atos 9:22. Mais tarde, ele falava e discutia com os helenistas. Atos 9:29. Logo depois, Paulo como que desaparece da cena cristã. Mas onde ele estava andando? Estava em Tarso, Damasco e na Arábia. Gálatas 1:17. Não sabemos exatamente por que ele foi para estes lugares ou quanto tempo permaneceu lá, mas uma coisa está clara. Quando ele aparece novamente no relato bíblico, não está mais debatendo ou discutindo, mas ministrando Cristo.
Em vez de trabalhar para Deus, ele havia aprendido a deixar Deus trabalhar por meio dele. Pouco tempo depois, seu nome foi mudado de Saulo, o homem natural, zeloso, religioso, para Paulo, o apóstolo, o que foi usado por Deus. Quantos dos filhos de Deus desenvolveram grandes campanhas e grandes ministérios só para cair em pecado mais tarde e macular a reputação de Cristo? Isto é porque nunca foram quebrados. As montanhas de sua força pessoal nunca foram niveladas. Então eles continuaram usando sua própria ambição, energia e esforços para trabalhar para Jesus até que a sua força humana veio a falhar. Assim, tornaram-se presa fácil para o diabo. Realmente, muitas vezes, a mão amorosa de nosso Pai Celestial não nos deixa ser bem-sucedido por nós mesmos. É a demonstração de seu grande amor que nos faz nos manter longe do que queremos e nos disciplina. Somente deste modo, eventualmente poderemos nos tornar vasos de honra para o seu santo nome. Subtítulo: Os vales. Não apenas temos áreas de força e capacidade natural, mas também temos áreas de fraqueza e depressão. Estes são os vales de nossas vidas. Estas são as situações em que não temos autoconfiança, não temos grandes habilidades e segurança, talvez estejamos cheios de medo e por isso evitamos a todo custo situações em que nos possam colocar em uma posição de ter que fazer ou falar alguma coisa que nos deixe desconfortáveis. Talvez tenhamos medo de rejeição, por isso não falamos aos outros sobre Cristo. Possivelmente nos sentimos inadequados e então não fazemos coisa alguma para alcançar e para ajudar aos outros. Nossa timidez nos impede de repreender ou exortar pessoas que precisem deste ministério. Nossa falta de confiança nos faz ficar em casa e deixar o trabalho para os outros. Há até alguns que exaltam a sua timidez em sua própria mente, classificando-a como humildade em vez do que realmente é: medo. Queridos amigos, esse tipo de situação também não glorifica a Jesus. Quando estamos cheios de medo e, portanto, resistentes a fazer, dizer ou ser uma porção de coisas, isto limita severamente a expressão do Senhor por meio de nós. Ele não pode se mover livremente na autopista do nosso ser porque está encontrando a resistência de nossas fraquezas humanas. Quando Ele deseja falar através de nós, nós falhamos. Quando Ele deseja agir, nós resistimos. Os vales de nossas inseguranças e timidez criam obstáculos ao seu trabalho. A plenitude multifacetada de sua personalidade não pode ser expressa. Assim, para sermos transformados, temos que ter estes vales enchidos. Precisamos experimentar a salvação de Deus, a libertação, a cura nestas áreas de nossas vidas. Uma grande parte de nossa transformação nestas áreas requer fé. Agir e falar quando nos sentimos inadequados requer fé em Deus. Precisamos crer que, quando Ele está nos guiando a dizer ou fazer algo, Ele nos sustentará. Sejam quais forem os resultados, precisamos aprender a ouvir a sua voz e então obedecê-lo pela fé, encarando todos os medos e fraquezas que possamos ter dentro de nós. Sem dúvida, nosso Senhor nos guiará nestas áreas muitas e muitas vezes. Teremos que andar por sobre as águas, sempre e sempre. Seremos chamados a enfrentar todos os medos inúmeras vezes. Precisamos repetidamente dar um passo de fé até que, estranhamente, estas coisas não sejam mais tão difíceis. Com o passar do tempo, descobriremos que o que antes era impensável é agora uma parte normal de nossas vidas. Quando obedecemos a Jesus para dizer ou fazer a sua vontade em áreas que nos tornam desconfortáveis,
pouco a pouco, estes vales são preenchidos. Onde antes não havia nada além de fraqueza, agora há força. O vale se tornou uma planície. Entretanto, não somos nós que estamos sendo manifestos. É como João Batista disse: vem o que é mais poderoso do que eu. Lucas 3,16. Na prática, são estas áreas de medo e fraqueza que o Senhor pode usar para glorificar a si mesmo da maneira mais poderosa. Já que, nestas partes de nossas vidas, temos muito pouca expressão de nosso ego, entre aspas, Deus pode muito facilmente enchê-las e usá-las. Quando desejamos encarar nossos medos em obediência ao Espírito, Jesus pode manifestar sua natureza poderosamente. Jesus diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. É quando não sabemos o que falar e o que fazer que Ele pode nos encher com seus pensamentos e seus desejos. É quando somos completamente incapazes que sua virtude gloriosa pode ser exposta. Deus não requer pessoas fortes, confiantes e talentosas. Ao contrário, Ele está procurando por aqueles que, pela fé, permitem a Ele que seja tudo quanto Ele quer ser por meio deles.